Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre família real e a morte do marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, que muita gente está descobrindo esse personagem tão rico, interessante, né? Polêmico também em muitos aspectos, agora, né, fazendo essa revisão de como foi a vida dele, as origens, né? Tem fatos muito curiosos, interessantes, né? Como eu disse também, polêmicos. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, tem sempre informações de Londres, do Reino Unido e também umas pitadas do que está acontecendo na Europa. Para me ajudar nesse assunto, eu convidei um amigo aqui do canal, o Bruno Biazeto, que é historiador, mora no Canadá, sabe tudo de história aqui da Inglaterra. Bruno, tudo bom? Tudo bem, Fernando, uma alegria estar participando contigo aqui novamente no teu canal. Bom, Bruno, acho que tem muita gente surpresa com a história do príncipe Philip, primeiro porque, né, tá vendo aí a juventude dele, se acostumou com aquela figura, com a rainha mais idosa, né, de grande tradição, e ele em alguns momentos foi um revolucionário em algumas áreas, né? Mas eu falei desse passado histórico, eu queria que você então começasse explicando quem é o príncipe Philip, né, de que origem ele veio. Eu sempre gosto, né, Fernanda, de frisar uma coisa, né? Ele é um homem que teve, para um homem da geração dele, né, um homem que nasceu em 1921, né? A experiência dos homens da época dele era um período onde o homem ditava a vida e a mulher seguia na esteira. Ele viveu uma vida completamente diferente da vida que os homens, né, da geração dele viveram, né? Então, ele teve que seguir na esteira da mulher. Então, até ele se adaptar a isso foi uma coisa bem complicada. Mas isso a gente deixa para um pouquinho mais depois. Mas eu gostaria de iniciar frisando isso, que eu acho bem importante e bem interessante. Ele vem, na verdade, é paradoxal, né? Porque pouca gente agora tem mais conhecimento disso, mas de nascença ele é grego, né? Inclusive, ele teve que se inserir na sociedade britânica. A Grécia sofreu um de vários golpes, né? A Grécia sempre, ao longo do século XX, muitos golpes de Estado, muita instabilidade, um país muito pobre. A Inglaterra acreditou que no final do século XIX, que se eles trouxessem uma realeza germânica para lá, que é de onde vem a família do Philip, né? Uma realeza germânica, que um rei alemão poderia dar jeito na Grécia. Deu tudo errado, o rei foi executado, ele com a família saíram fugidos, né, da Grécia, né, para não serem executados também. Né? Então a Grécia é um país muito pobre, muito precário nos anos 20, um país que se deu muito mal na Primeira Guerra Mundial. Saíram a família fugidos, né, para a Inglaterra. Então uma parte da família vai para a Inglaterra, uma outra parte da família volta para a Alemanha. A parte da família que volta para a Alemanha, né, que é a irmã, principalmente, se casa, né, com um proeminente nazista. Né? Então a família dele também tem relações muito próximas, né, com o nazismo. E para quem conhece bem a sociedade britânica, a tarefa do Philip de ser um estrangeiro tentando se inserir na sociedade britânica não é das coisas mais fáceis. Né? Eu sempre digo, a sociedade britânica não é hoje em dia tem muitos estrangeiros, mas não é uma sociedade esponja, né? Que nem eu digo, que nem os Estados Unidos, que nem o Canadá, ou que nem o Brasil, ou que nem a Argentina, onde tu é mais um que chegou e tu te insere no bolo. Não é bem assim que funciona, ainda mais no nível social, no extrato social que ele estava inserido, onde tu tem que mostrar muita coisa e provar muita coisa. Então a vida dele foi muito difícil, com muitas perdas, pai ausente, mãe com problemas de saúde derivados da surdez, uma irmã que amava que ele acabou perdendo num desastre de avião. Então, muitas situações muito complicadas que acabaram endurecendo, né, essa pessoa e cuja atuação pública reflete esse início de vida tremendamente complicado. Agora, interessante, né, Bruno, porque a gente fala tanto recentemente aí de mudanças na família real e é impactante a gente pensar que lá nos anos 40, ela, uma jovem princesa, bateu o pé para casar com ele, né? Porque até onde a gente sabe foi uma história de amor mesmo, ela se encantou, ele era bonitão mesmo.
E houve esse fascínio, não era o escolhido, o primeiro escolhido, né? E havia uma tensão também nos bastidores aí do palácio, porque um homem de uma personalidade forte, agressiva até, né? De rompantes, para uma rainha muito fragilizada, né? Muito jovem, inexperiente, com pouca até formação, a Elizabeth estudou pouco, né? Então, havia o medo dessa condução, né, Bruno? Isso se justificava? Acho que se justificava plenamente, Fernanda, porque é sempre, né, interessante a gente se lembrar disso, né? Que o pai da Elizabeth, né, teve que, o George, né, o rei George, teve que assumir porque o irmão Eduardo VIII abdicou. Ou seja, por um bom tempo na sua vida, se eu não me engano, por 8 anos, a Elizabeth não foi treinada para nada, porque ela não seria nada, né? Ela seria uma realeza, digamos assim, não digo secundária, mas uma realeza não do primeiro time, né? Então, isso já era uma situação de tensão muito grande. Então, quando isso foi combinado com a questão de que se sabia que o George era um homem de ter uma coragem moral, de uma força tremenda, né? Mas essa força tremenda, essa superação, né, levou ele a ter muitos problemas de saúde, ou ter uma saúde um pouco mais frágil, né? Uma saúde muito fragilizada. Sabia que eles se imaginavam, não digo se sabia que é um exagero, mas se imaginava que Elizabeth seria rainha muito cedo. Então a gente tem, digamos assim, uma combinação muito complicada, que é um rei que não foi preparado para ser rei, mas que foi um excelente rei na base da superação, mas que tinha uma saúde fragilizada, uma futura rainha, uma princesa que não foi preparada para isso, né, da maneira adequada, ou da maneira que o exigente sistema britânico exige, né? E além disso, então, por causa desses fatores, o casamento tinha que ser um match perfeito. E o Philip estava longe de ser o match perfeito, até porque, como eu digo, eu gosto de repetir isso, que eu sei que tu conhece muito bem. Conhecendo o sistema inglês, conhecendo a elite britânica, um outsider geralmente não é a ficha 1. E um outsider de personalidade forte e de língua relativamente solta e de histórico complicado, menos ficha 1 ainda. Então, é um testemunho, né, a vontade de ferro da Elizabeth, né? Chamam a Margaret Thatcher de Dama de Ferro, mas eu acho que Elizabeth não fica nada atrás, ou até mesmo na frente da Dama de Ferro original, porque ela fez predominar, não é, a sua vontade em detrimento do que não só a família queria, mas em detrimento do que algo mais forte que a família queria, em detrimento do que o sistema queria. Paradoxalmente, o que tinha tudo para dar errado, na base igualmente da superação, acabou dando bastante certo, tendo em vista aquilo que se pensava inicialmente. Bruno, sabe que é interessante acompanhar aqui a cobertura, porque veículos sérios, assim, que estão escutando historiadores, biógrafos reais, não levam solto, assim, esse passado do Philip, e não idolatram essa figura, que eu acho que isso é um limite tênue, né? Porque não é uma questão de falta de respeito, né? Mas ninguém é perfeito, né? As pessoas não viram santas do dia para a noite, né? Então, por exemplo, estão relembrando esse passado polêmico, estão relembrando o início do casamento e N especulações que teve ele de casos extraconjugais, de uma curtição da vida, uma relação difícil ali para se adaptar, né? Que necessidade é essa que a gente tem, Bruno, de não conseguir ver a riqueza de um personagem e tentar, a riqueza que eu digo não por só méritos, eu digo riqueza porque você ter vários aspectos de uma pessoa, né? Ninguém é só uma coisa, né? E por que a gente não consegue avaliar assim e tem que só enquadrar num estigma, né, num um rótulo ali, ou é bom, ou é ruim, ou é malvado, ou é bom, né? Sabe, Fernanda, que eu cada vez tenho me dado um pouco mais conta, sabe, que não só a opinião pública, mas acho que a gente em geral, sabe, a gente tem muita dificuldade em lidar com tons de cinza. É muito mais fácil encaixotar a pessoa em alguma coisa. Então,
Isso se aplica muito a figuras públicas e o Philip não está fora disso. Isso não é uma tendência inglesa, isso é uma tendência do ser humano, seja em Papua e Nova Guiné, ou seja no Alasca, que é muito mais fácil para o nosso cérebro encaixotar alguém dentro de uma narrativa, dentro de uma lógica, dentro de alguma coisa, do que tentar entender as nuances, né, da vida dessa pessoa, e principalmente porque a gente perdeu a habilidade de inserir a pessoa no seu tempo. Eu digo, a história sempre tem dois méritos do historiador. O historiador tem que se impressionar pouco com figura, tem que idolatrar pouca gente, idolatrar ninguém. E o historiador tem que explicar para as pessoas, trazer para o público o que era a pessoa no seu tempo. Não a pessoa com os valores de hoje, analisando a época dela. Isso realmente não funciona nunca. Então, o Philip, dentro do seu quadro histórico, né, ele foi um homem que teve um passado tremendamente complicado, que teve os defeitos defeitos que refletiam a sua época, né? Ou seja, uma dificuldade no início, principalmente tremenda, de ser um companheiro de uma rainha jovem que precisava de muito apoio, né? Uma dificuldade grande de entender o seu papel, né? E para mim ele teria, digamos assim, 3 grandes missões de vida. A primeira missão era ser o suporte, ser o apoio, né, da rainha. A segunda missão, educar os filhos, né, os futuros herdeiros do trono, já que a rainha estaria ocupada com as funções administrativas. E a terceira função seria promover a imagem da família real, daquela forma que tu já sabe que a firma funciona. Eventos de caridade, participando de associações, representação ao redor do mundo, etc, 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 etc. Para mim, 2 dessas 3 funções ele fez muito bem, mas as 3 ele exerceu de forma muito problemática, com gafes, com tropeços, né? Mesmo, né, isso a gente, enfim, hoje em dia se explora melhor isso, ele teve amantes, ele teve casos, ele vivia naquele clube dos camaradas. Declarações racistas também, ele tem Declarações episódios, racistas, entre outras coisas, né? Então, é uma coisa nebulosa assim, que ele teve até compreender o seu papel. Então, isso ele conseguiu fazer. No que diz respeito à participação em associações, representação pública, ademais das gafes, em via de regra, a representação foi bem feita, né? As gafes, em determinadas épocas, deram um ar assim, meio de um espírito livre, como muita gente tem comentado aí na Inglaterra, aqui no Canadá, essa expressão tem sido usada de uma forma corriqueira, né, nas últimas 24 horas. Assim, vamos dar uma licencialidade poética, não vamos pegar tão pesado. Agora, a tarefa para mim que ele mais pecou foi na questão justamente da criação dos filhos, onde refletindo a dureza do início de vida dele, ele, né, igualmente colocou o Charles, né, e a Anne e outros numa situação complicada, né? E eu noto que todos os filhos, né, são uma máquina de escândalos, então significa que para mim, ou às vezes também dizem coisas desencontradas, então me parece que a preparação não foi muito bem feita. Mas Bruno, ele mandou o filho mais velho, o Charles, para a mesma escola que ele foi interno, né? Para ele pode ter funcionado, mas para o Charles há uma certa divergência, né? Houve uma divergência bastante grande, Fernanda, porque essa escola era coordenada por um cara que fugiu, inclusive, da própria Alemanha, que era um alemão duríssimo, né? E o Philip refletia justamente aqueles valores, né, de quem cresceu nos anos 20, nos anos 30, que que a dureza, a dificuldade, quarto com goteira, entrando vento, sendo humilhado, bullying, por exemplo, o bullying hoje é um crime em muitos países, na época era uma coisa que te melhorava moralmente, né? Então, o Philip acreditava piamente que esse estudo nessa escola por onde ele passou uma época horrível, mas que ele romantizava, chamada Gordonstoun, serviria perfeitamente para o Charles. E foi um desastre, porque quebrou o Charles emocionalmente. Obviamente, o Charles não é o Philip, né? E vice-versa, né? Então, foi um erro dramático, porque esse erro pode ter consequências. Porque a gente sabe que a vida escolar marca a gente profundamente.
E isso marcou o cara que vai ser o herdeiro do trono da Inglaterra, goste ou não. Porque é sempre importante, Fernando, a gente deixar, né, frisar, né, para quem está nos acompanhando, né? Porque eu recebo várias vezes essa pergunta. Ai, mas vai chegar na hora? O Charles é muito velho, ele é impopular, ele vai renunciar, né? Ele vai abdicar para o William, né? Isso é certo, né? As pessoas têm que entender que não é uma democracia. Que não interessa se ele tem 90 anos, ele vai assumir, nem que seja por um dia. Porque Até porque ele está esperando há 70 anos, né? Porque como a própria família real falou, até fontes da família real já falaram, né? Porque se a gente abrir esse precedente, fulano não é popular, vai assumir o que é popular, acabou a monarquia. Acabou a razão de ser da monarquia. Acabou. Então, votem, tipo um Big Brother, quem é a pessoa da família real que é mais popular, né? E essa pessoa vai assumir o trono. Né? Então, isso não tem mais razão de ser. Né? Então, essas atitudes do Philip na criação do Charles pode ter uma consequência bem grande, porque, como eu disse, eu não vejo no Charles uma pessoa de comportamento preparado e com a mesma tendência do pai de ter língua solta, de ser meio descolado da realidade, de ter atitudes e coisas que não se encaixam. E isso no trono, e principalmente no trono moderno, é um perigo. Qual é a grande fonte de força de Elizabeth, que fica também bem evidente no seriado, mas é uma coisa que a gente pode notar? A fonte de força dela é essa disciplina de silenciar ou de falar apenas quando necessário. Isso é uma excelente qualidade, que nem o pai falecido Philip tinha e nem o Charles possui. Bruno, adorei o nosso papo hoje, interessante essa maneira aí, esse outro olhar para refletir sobre esse assunto, mas assim, quem quer saber outros assuntos, o Bruno, nós estamos fazendo uma aula aberta aí, manda a sua sugestão, que você gostaria de saber, que você gostaria que o Bruno esclarecesse aqui no canal, manda uma sugestão, põe aqui nos comentários, ou me manda lá no Instagram, no @fzaferi. Bruno, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Fernanda. Sempre uma alegria cooperar aqui. Estamos sempre a postos para resolver essas questões britânicas e outras também que venham a surgir. Por falta de assunto, a gente não vai sofrer. Olha, então não esquece, viu? Compartilha aqui o canal, se inscreve. Tem outros vídeos do Bruno falando sobre a importância da realeza, o futuro da realeza britânica, a história também. Tem muita coisa para você aprender em vídeos bem interessantes.